Vamos então continuar em Marcos 5, né, que foi o que a gente planejou, dar uma lida no Marcos 5, de onde paramos. Nós estamos vendo a história do Gadareno, né, Sim, e aí a gente comenta algumas coisas. Acho que a gente leu até o 8, né, isso Marcos hoje vai 5. ser a partir do versículo 20, do versículo 9, né? É Aham. Marcos 5 do 9, a gente vai ler do 9, do 9 ao 20. Tá? Aí, Rodrigo, você lê e depois a gente escolhe umas três coisas que nos saltam os olhos assim, comenta e a gente segue Ótimo. essa linha. Legal, a gente tem seguido essa sequência mais textual aqui, né? Algumas igrejas chamam isso de método expositivo, né? E a gente está seguindo isso aqui nas nossas lives, tem sido muito bom. Vamos lá, Marcos 9, desculpa, Marcos 5, a partir do versículo 9. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses feitos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso pela legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa e para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Até aqui. Ok. É, eu acho que o fato de repente, acho que não sei se no 15, né? As pessoas passam a ver esse homem que era visto antes, andando pelo cemitério, se cortando, se ferindo, né? Tendo ali uma convivência com espíritos, né? Possesso, né? E aí, de repente, a sociedade, a sua cidade, as pessoas ali que o conheciam, o notam, sentado, vestido, e aí a Bíblia fala também em perfeito juízo, né? Eu acho que só nesses três pontos aqui já dava para ter uma mensagem, né? A gente sempre acaba lendo a Bíblia pensando nisso, né? Como pastor, assim, né? Acaba tendo uma leitura meio utilitarista, né? Mas assim, chama minha atenção isso, né? Para o quê? Para o poder transformador do Evangelho, né? O poder transformador do Evangelho, que é esse encontro que nós podemos ter com Jesus Cristo. E este homem que era uma pessoa possessa por demônios e tudo, agora ele está lá sentado, ele que se cortava todo, né? Agora essa imagem dele sentado me faz pensar no autocontrole que agora ele tem, porque antes ele não tinha mais esse autocontrole. Me faz pensar, essa imagem dele sentado me faz pensar na quietude, né? Saber descansar, saber dar uma pausa, não é uma pessoa afoita andando de um lado para o outro, né? Depois o texto também fala que ele está vestido agora, né? Não sei como que era antes, Uhum. mas ele se cortava, ele se fazia mal para si próprio,
e quando eu vejo aqui que ele está vestido, eu começo a pensar na questão do autocuidado, né, que ele tem agora consigo mesmo, do amor próprio, que é coisas que ele não tinha, né? Agora ele tem esse amor próprio, porque ele está ali vestido, ele tem esse autocuidado. E depois fala que ele está em perfeito juízo, então não está mais falando coisa com coisa, ele tem agora uma consciência sã, ele tem as suas emoções ajustadas, e aí a gente começa a ver que houve uma transformação, não só no que diz respeito a essa alma agora está escrito no livro da vida, né? Mas houve uma transformação do homem como um todo, né? No último domingo você Sim, citou o René Padilha e a Urbanova tem esse diálogo com a ideia da missão integral, né? Então é o evangelho todo para o homem todo. A gente vê isso aqui, o homem todo aqui transformado, né? Ele está sentado, ele está vestido, e ele tem agora a sua consciência agora livre de perturbações, né? Sua saúde emocional, poderíamos dizer assim, né? Porque diz que ele tem agora um perfeito juízo, né? Eu vejo sim. nisso o poder do evangelho, assim, transformando várias áreas da vida dele, né? É lindo isso, né? É um cuidado integral do ser humano em todas as áreas da sua vida, né? E eu penso também no retorno desse homem para a casa dele, né? Para o lar dele, para a família dele. E o espanto que isso causou na sua casa, na sua família, no seu lar, aquele que era um indigente, alguém que era o perturbador da cidade, o perturbador da casa, da vila, da família, aquele que era a pessoa excluída do seu ambiente familiar, agora volta em perfeito juízo, volta ação, volta consciente, volta vestido, né? E volta para a família, volta para o lar, volta para casa. Isso é muito forte porque nós sabemos que as pessoas que primeiro notam o fruto do Evangelho na nossa vida, o fruto de uma nova vida na nossa existência, são os da nossa própria casa, são os do nosso lar, são os da nossa família, são aqueles que estão mais perto de nós. Para eles, para essas pessoas que estão mais próximas de nós, apresentar os frutos de transformação gerados pelo Evangelho na nossa vida tem o poder mais forte do que qualquer pregação do maior pregador que já possa ter existido. Verdade. O poder de você demonstrar para o outro, pelas palavras da sua existência, que Deus pode transformar vidas, né? Que Deus pode mudar pessoas, que Deus pode intervir em situações que aos olhos humanos são tidas como situações impossíveis, né? Eu acho que isso me faz lembrar também, Alan, e talvez com certeza você vai se recordar disso, no início de 2019, a primeira série do nosso ano, isso marcou muito, porque foi a primeira série do ano, né? Foi uma série intitulada O Espírito Santo, o poder do Espírito na minha família, o poder do Espírito no meu lar, o poder do Espírito no meu ambiente profissional, enfim, o quanto o Espírito Santo trabalha em nossas vidas nesses ambientes e não apenas no ambiente eclesiástico, na igreja, porque a gente pensa muito no poder do Espírito para pregar, para profetizar, para operar milagres, né? Quando na verdade a gente tem que pensar no poder do Espírito sobre a nossa vida para cuidar bem dos nossos familiares, para voltar bem para casa, para estar bem no nosso ambiente profissional e nesses lugares transmitir com contundência a mensagem do Evangelho por meio da nossa existência, né? A gente quer ser cheio do Espírito, muitas vezes, no exercício de um ministério, no ambiente da igreja, né? Ninguém já pensou Exato. poucas pessoas pensaram na possibilidade
de ser cheio do Espírito para ser um marido melhor, para ser um bom pai, para cuidar melhor dos negócios na empresa ou em casa, né? E eu lembro bem, É né, verdade. nessa série de, acho que foi janeiro, você falou, né? A gente Isso, trabalhou 2019. essa perspectiva de ser cheio do Espírito Santo. Não ser cheio do Espírito Santo só no que diz respeito a ritos ali que a gente faz na igreja, né? Mas ser cheio do Espírito Santo para dirigir o carro na rua, né? Muito bom mesmo. Isso é tão chocante, Alan, que eu me lembro que nessa época de janeiro de 2019, eu fui convidado para pregar em algumas igrejas e eu repliquei essa mensagem nas igrejas onde eu fui, né? Então, ser cheio do Espírito Santo no seu lar, na sua família, no seu ambiente profissional. E isso foi chocante nesses locais, porque o pessoal nunca tinha visto por esse viés, né? O viés era mesmo ser cheio do Espírito Santo para falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo para, enfim, e tudo isso que a gente vê que não é errado, né? Mas a gente sabe que a gente tem um compromisso com aqueles que estão perto da gente. Em outros ambientes, né, o cara deve falar, né? A gente já foi nessas igrejas e sabe, né? Ah, hoje eu tô cheio do Espírito Santo, queria ter uma oportunidade de louvar. Por que ninguém falou hoje eu tô cheio do Espírito Santo, queria lavar a louça, né? É estranho mesmo essa relação nossa, né? Como se o Espírito Santo fosse encaixotado apenas para as atividades que a gente julga ser aquelas atividades espirituais, né? E aí a gente tem Não é toda essa verdade? dicotomia do que é espiritual e do que não é espiritual, sendo que na verdade tudo é espiritual se for feito dessa maneira, né? Se for feito para a glória de Deus e tudo mais. E o que você falou desse cara, porque aqui nesse texto dá a entender que se chocaram com a mudança, né? As pessoas ficaram com medo, mas o que o texto dá a entender é que diz respeito às pessoas ali da cidade. Mas aí você chamou atenção para uma... Se o pessoal da cidade se chocou, imagina, né, o pessoal na família, né? O quanto que essa Uhum. transformação se chocou. E aí a gente tem no Evangelho, acho que esse choque imediato com o Evangelho, que produz às vezes uma mudança quase que radical, não é sempre radical, mas muitas vezes acaba sendo radical, né? Que eu até chamei num livro que eu escrevi de estado de graça, né? A pessoa fica nesse estado e muda a vida dela, mas a gente também não pode esquecer de uma outra mudança, de uma outra transformação, que é a da santidade, que é uma transformação contínua, né? Então também é Uhum. muito questionável, isso fazendo uma provocações, famílias que só viram essa mudança radical e não continuam vendo essa mudança no decorrer da vida toda, né? Durante a Sim. vida toda eu tenho que ser melhor do que o que eu era ontem, né? Então é uma transformação num determinado momento em que muitas coisas são renunciadas, mas há necessidade de uma transformação no decorrer da vida. E essa transformação no decorrer da vida também tem que ser perceptível às pessoas da nossa casa, porque são as pessoas que estão mais próximas, né? Sim, tem que ser permanente, né? Eu concordo. Exatamente. Você pensou aqui o versículo 15, eu queria pensar um outro versículo aqui. Eu gostaria de pensar aqui o versículo 17. O versículo 17 diz assim: então o povo daquela cidade começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. O povo quer que Jesus ele saia da cidade porque esse povo entende de alguma maneira que Jesus trouxe um prejuízo para eles, né? E como assim prejuízo, né? A gente consegue aqui ver alguns sinais dessa inversão de valores que muitas vezes a sociedade tem, né? É uma sociedade que está ali reunida e dá mais valor para os bens materiais, naquele caso representado pelos porcos, uma manada de porcos que era rentável, era lucrativa para eles no momento que eles poderiam comercializar e viver daqueles porcos, né? É uma sociedade que opta em privilegiar os bens materiais do que privilegiar o ser humano, né? Então, essa sociedade olha para Jesus e fala: Jesus, sai do nosso território, porque a libertação que você trouxe para esse homem, trazendo cura, o colocando em perfeito estado, em perfeito juízo e agora vestido,
nos trouxe também prejuízo. Nós perdemos os nossos porcos, nós perdemos a nossa esperança de lucro. Isso chega a ser assim muito chocante, porque é uma face muito maléfica da sociedade. É como se fosse assim uma exclusão do indigente. Deixe ele assim, mas não toque nos meus negócios. Deixe os meus negócios irem bem e prosperarem, mas não interfira nisso, né? Então é como se tivesse que optar em uma coisa em detrimento da outra, quando na verdade nós sabemos que não é uma optar entre A e B, mas na verdade seria uma conciliação entre A e B. Do tipo, você libertou esse homem, que bom, agora ele está em perfeito estado, em perfeito juízo, está vestido. Vamos integrá-lo à nossa sociedade, vamos trazê-lo para dentro dos nossos negócios, vamos ressignificar os nossos negócios a partir disso, vamos entender como os nossos negócios podem também servir para incluir aquele que outrora estava excluído, né? Então isso me Sim. chama bastante atenção, né? Esse povo pedindo que Jesus saísse do território deles, porque naquele momento o negócio deles foi prejudicado, né? Cara, eu queria fazer esse movimento, sabe? Você fez um movimento no versículo anterior para dentro de casa, né? Saindo daquela questão ampla, assim, e indo para uma atmosfera menor, né? Assim, né? Para esse universo particular, assim. E aí, do mesmo jeito que você falou que essa sociedade tinha ali os seus valores invertidos, porque para elas o que era importante era o bem dos negócios ali, não a vida daquele homem, né? Então a gente tem ali uma supervalorização do que é bem material e um desprezo em relação à vida, né? Trazendo isso para um universo menor, assim, a família, né? Às vezes, dentro da família, a gente pode estar vivendo também inversões de valores como essa. Por exemplo, em que a situação financeira, quando não está bem, é mais preocupante, por exemplo, do que a relação com os afetos, com as pessoas dentro de casa e tudo mais. Então, acaba vivendo uma família de, sei lá, uma cultura de precificação, sabe? Tudo tem que ter um preço, tudo significa um prejuízo, tudo significa um ganho, né? E os filhos são um investimento e a gente percebe essa inversão de valores e outras coisas que são tão importantes às vezes não tem significado, né? Tem um Uhum. verso de um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele diz assim, arrume a casa todos os dias, mas não arrume de um jeito que lhe falte tempo para viver dentro dela. Então é a harmonia dos valores de tudo, né? A importância de arrumar a casa, a importância de viver dentro dela, a importância que tem na nossa vida as questões financeiras e a questão também, a importância também que tem a relação dos afetos, e tudo mais, né? Mas uma coisa também me E provoca... Alan, deixa eu só abrir um parênteses, se você puder falar um pouco sobre isso também. É, a busca do equilíbrio, né? Não se trata de optar em um e o outro, né? Mas se trata da sabedoria em poder equilibrar as coisas, né? Sim, a harmonia, né? De não irmos para os extremos, né? Uhum. E isso daí é o que pode fazer com que a gente diminui um pouco essa questão dessa desigualdade no que diz respeito a essa supervalorização de uma coisa e uma desvalorização de algo que também é importante, né? Mas uma coisa que eu vejo também nesse texto, eu estava pensando nisso hoje cedo, né? A gente ia conversar sobre ele, eu estava pensando, aquelas pessoas estão indignadas com a cura desse homem, porque ele era um endemoniado, um cara muito louco que era um retrato assim do que tem de mal na sociedade, estava impresso na figura desse cara, né? O que tinha de mal era ele que representava esse mal. E aí agora esse cara está em perfeito juízo. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando o seguinte, que agora essas pessoas, elas iam ter que se enxergar, porque antes a referência delas era alguém muito pior do que elas. Agora esse muito pior que Sim. elas tinham
para elas se sentirem boazinhas, esse muito pior foi transformado pelo poder do evangelho. E agora elas vão ter que se enxergar. Então, quando Jesus Cristo liberta esse homem, Jesus Cristo coloca um espelho ali para aquelas pessoas. Agora vocês não podem mais... Porque, por exemplo, se alguém fazia alguma coisa de ruim ali, podia pensar, eu fiz isso de ruim, mas pior do que eu, tem aquele gadareno que vive lá no cemitério. Então, a referência delas era uma referência terrível. Para quê? Para elas sempre se sentirem bem na história. Agora, essa referência terrível não existe mais. Eles vão ter que se enxergar, eles vão ter que agora ver os seus próprios erros, ver os seus próprios defeitos, porque o ruim ficou bom, né? Às vezes isso acontece na família, é um primo que é dependente químico, vai e volta dos lugares aí de tratamento de dependentes químicos, e aí todo mundo da família é bonzinho, por quê? Porque dentro da família tem um que é terrível, tem um que é o piorzão, como a Rita Lee diz, né, que é a ovelha negra da família, mas agora a ovelha negra daquela sociedade, ela se converte, e aí agora, opa, eu vou ter que me deparar com quem eu de fato sou, porque eu não sou o melhor agora, porque a minha referência de melhor era aquele pior, o pior agora é transformado. E agora eu começo a me sentir diminuído, né? Uma questão psicológica muito interessante, assim, que a gente percebe nesse texto, né? Eles vão ter que se enxergar, porque a referência de ruim deles agora foi transformada poderosamente por Jesus Cristo, né? Foi tirada, e agora eles vão ter que olhar para os seus próprios erros, aí não achar os seus erros bons em virtude da referência que eles tinham de alguém que era pior que eles, né? É verdade. Uma vez eu lembro de uma pregação do seu irmão também, em que ele trouxe muito esse referencial, né? Ele falou que o nosso referencial de santidade não pode ser o outro que está pior do que a gente, nem o outro que está melhor do que a gente. O nosso referencial de santidade é Deus. Exato. Né? Então, quando a gente olha para Deus, o Alessandro falou, né? A gente percebe esse olhar para dentro de nós mesmos, né? Sim, muito bom mesmo, viu? A nossa referência tem que ser Jesus, né? É ele que estamos imitando, né? É verdade. Depois, eu acho que um versículo mais para frente, aí, mais para o final, né? Que diz que Jesus Cristo está indo embora, então, né? Está entrando no barco. E aí esse homem transformado, né? Ele chega para Jesus e fala para ele, olha, deixa eu ir contigo, né? Pedido bom esse, né, cara? Poxa, Jesus Cristo ali estava ganhando mais um seguidor, né? Alguém queria seguir de perto mesmo, né? Ele fala, deixa eu ir contigo. E aí o texto diz que Jesus Cristo não o permite, fala para ele ficar. E assim, a questão da oração, sabe? Porque todo pedido a Deus é uma oração. E mesmo aqui nesse contexto, que há vários pedidos ali, a gente pode olhar por essa ótica que esses pedidos são orações. Aí a gente tem em primeiro, não sei se são apenas essas enumerações, né? Mas a gente podia pensar, pelo menos nessas, assim que me vem à mente agora. Primeiro, esses espíritos, eles chegam para Jesus, né? Quando Jesus Cristo está fazendo ali, lidando com eles, fala assim, olha, deixa-nos ir para os porcos. Então é um pedido que os demônios fazem, e Jesus Cristo, ok, vão para os porcos. E aí os porcos, acontece tudo aquilo que você falou. Depois, a gente tem as pessoas ali da cidade dizendo para Jesus, olha, saia daqui. E Jesus Cristo fala, ok, eu vou ouvir a sua oração também, vou sair, estou indo embora, tchau. E aí agora a gente tem um pedido, né, que a gente podia enxergar assim, a oração desse homem que foi transformado por Cristo, e ele fala, olha, deixe-me ir com você, um pedido bom, um pedido de uma pessoa que está em perfeito juízo, uma pessoa que foi transformada, e aí Jesus Cristo fala, não, você não vai ir, né? Então, é muito louco pensar isso, né? Jesus Cristo atende o pedido dos espíritos, deixe-me para os porcos, Jesus Cristo atende o pedido da cidade, que diz, olha, saia daqui, mas aí Jesus Cristo não ouve a oração desse homem que foi transformado, né? E eu fico pensando assim, né? Bendita a oração essa que Deus não ouviu, né? Às vezes, né? Porque a gente não sabe como pedir, como diz Tiago, né? Então, acho que uma das primeiras orações que nós temos que fazer é me ensine a orar, né? Que a gente não sabe orar. Se Deus não aceitou atender o pedido da oração desse homem, alguma razão além do alcance da nossa mente, além do entendimento da nossa mente, há de ter, né?
Sim, Tem um provérbio, que a gente até falou isso numa reunião que nós fizemos essa semana, né? Um provérbio árabe que diz assim, nós rezamos pela subida do Nilo e o Nilo subiu e fomos devastados pela inundação, né? Então eles oraram para que o rio subisse, porque havia uma seca, e o rio subiu. Mas o rio subiu tanto que devastou com a inundação, né? Então é essa questão que eu vejo, assim, de que às vezes Deus pode não atender nossas orações e nós temos que entender que isso é o melhor para nós, né? é verdade. E também nesse ponto, Alan, novamente naquele esforço nosso sempre de trazer uma aplicação mais para o nosso pequeno mundo, né? Quando esse homem ele pede para Jesus, para que ele possa ir com Jesus, entrar nesse barco e seguir um caminho missionário com Jesus, a orientação de Jesus para ele é: vai, volta para sua casa, volta para sua família, como se Jesus dissesse assim: vai primeiro, processa tudo que aconteceu contigo, processa tudo que aconteceu em você, processa isso em conjunto dos seus e depois você pensa em vir comigo, né? Depois você segue esse caminho comigo. Meio que naquela toada de dizer assim: olha, antes de Jesus querer operar algo através de nós, Jesus quer operar algo em nós, em nossas vidas, né? E nesse sentido de querer operar algo em nossas vidas, Jesus direciona esse homem para o seu lar, para a sua família em primeiro lugar. É como se ele tivesse direcionando esse pedido do homem, essa oração desse homem que agora estava em perfeito juízo, ao seu ambiente familiar, mostrando também a força e a proeminência que Jesus dá para o nosso ambiente familiar. E as orações que são dirigidas e os pedidos que são dirigidos também ao nosso ambiente familiar. E talvez aqui a gente pudesse até fazer uma pequena provocação que eu faço a mim mesmo e aqueles que estão aqui nos escutando, né? Quais das nossas orações têm incluído o nosso ambiente familiar como um todo? A partir daqueles que moram debaixo do mesmo teto que a gente, né? Porque a gente entende que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. A gente vai com mais recursos. A gente consegue implementar resultados mais duradouros e mais permanentes do que aqueles que nós empreendemos sozinhos, né? Sim. Esse homem poderia sair numa campanha missionária isolado com o grupo pastoral, o grupo ministerial de Jesus e ser muito bem sucedido nisso. Mas o movimento de Jesus nesse momento foi o inverso. Olha, volta para sua casa, volta para o seu lar, volta para sua família e processa isso em conjunto dos seus, em conjunto daqueles que estão contigo, né? Hoje pela manhã eu li uma frase muito interessante, uma prima minha colocou. Ela falou assim: em tempos que não se pode visitar lá fora, visite aqui dentro. E esse visitar aqui dentro é visitar tanto o nosso interior, mas visitar essas pessoas que estão mais perto da gente, né? E processar todas essas questões em conjunto da nossa família. Isso eu Amém, achei cara. bem interessante também. Eu fico pensando na questão da oração, né? Que ele fez uma oração que o dinheiro não resolveria o pedido dele, né? E às Uhum. vezes a oração, uma coisa que eu tento me policiar muito, é para que eu não ore somente por questões que, se eu tivesse dinheiro, eu não precisaria estar orando por elas, né? E aí a gente volta a falar um pouco no que diz respeito aos valores invertidos e tudo mais, né? Às vezes a gente está orando por um monte de coisa, mas tá bom, tá aqui, ó, R$ 1 milhão na sua conta. Pronto, aquelas orações não precisam mais existir. Não que essas orações não tenham de ser feitas, né? Volta a falar sobre a questão do equilíbrio. Mas é necessário que nós tenhamos oração, que dinheiro do mundo nenhum
poderia suprir ela, responder ela. Mas orações no que diz respeito a algo que Deus faz para dentro de nós, para a nossa família, e que mesmo o dinheiro não poderia resolver isso, só Deus mesmo poderia resolver, né? A oração desse homem é: deixe-me ir contigo. Deus não permite, mas mesmo se ele tivesse todo o dinheiro do mundo, ele não ia conseguir, porque Deus simplesmente não permitiu, né? E aí o que você Sim, falou, eu acho que é uma coisa que a gente pode fechar aqui, né? Quais são as nossas orações e quantas dessas orações diz respeito a um bem comum, diz respeito à família, né? Porque nós temos as nossas próprias orações, do nosso eu individual, mas e a oração do nosso, né? O Pai Nosso, né? Quais são essas orações que nós temos feito para a família? Se Deus hoje resolvesse atender uma oração que você faz para sua família, qual oração ele iria atender? Ele tem essa oração, né? Isso uhum, que a gente pode entendi. pensar, né? Amém. Amém. A gente chegou aqui no final, né, Alan, desse trecho, pelo menos, desse episódio do endemoniado de Gadara, né? E na semana que vem a gente vai começar a partir do versículo 21, que a gente vai começar a falar um pouco sobre questões aqui envolvendo Jairo e tudo mais, que é um trecho bem interessante também. Sim, muito bom. Acho que se você quiser tirar os comentários aí, daqui a pouco a nossa live vai cair, temos só 3 minutos. Acho que tinha Eu vou alguns colocar avisos aqui. que a gente tinha ensaiado, né, de transmitir hoje. Sim, Essa semana, a Urbanova, nós fizemos uma reunião com algumas pessoas ali, né, que trabalham junto com a gente na liderança, e a gente resolveu usar uma reserva pequena que nós temos lá na igreja, mas a gente vai ainda, talvez no início da semana que vem, doarmos pela o caixa da Urbanova 30, foram isso, né, Rodrigo? 30 cestas básicas, né, foi o que a gente aprovou lá. isso. 30 cestas básicas a gente vai doar. Nesse primeiro mês, a gente vai doar para algumas ONGs que nós estamos selecionando, e a Luciana vai fazer a triagem dentro dessas ONGs, né? Então, no primeiro mês, 30 cestas básicas para alguma dessas ONGs. No segundo e no terceiro mês um auxílio emergencial que a Urbanova está disponibilizando para 3 meses, né? Então, no segundo e no terceiro mês, um valor referente a 30 cestas básicas, nós vamos destinar para o auxílio ao socorro a famílias que estão precisando de algum auxílio emergencial, alguma conta que está precisando ser paga, algum remédio que está precisando ser comprado, algum amparo que precisa chegar de forma emergencial a essas famílias. Então, auxílio para 3 meses, maio, junho e julho, inicialmente, tá? Amém, cara. Que Deus abençoe esse propósito aí. A nossa igreja é muito pequena, mas aquilo que está ao nosso alcance, a gente não quer não participar do que Deus quer fazer, né? A gente quer participar do que Deus está fazendo. Deus está cuidando de pessoas, como disse o Renato aí no início, e a gente quer participar disso com Deus também, né? E se de repente alguém quiser contribuir de alguma forma lá com a Urbanova, tem os meios aí, né, Rodrigo? Pode nos procurar depois. A gente. Assim, a gente, na nossa igreja, a gente já pouco comenta sobre oferta, sobre contribuição, os envelopes ficam lá no fundo e as pessoas passam lá no fundo, retiram seu envelope e fazem sua oferta. Agora a gente está disponibilizando aí alguns meios de contribuição via depósito, transferência e tudo mais. Você pode nos procurar e a gente te direciona nisso. A gente vai colocar essas informações no grupo da nossa igreja também. Ok, tem um bannerzinho que a gente fez que tem o número da conta e tudo mais. A gente depois pode. Acho Isso. que o Renato, depois, se estiver ouvindo aí, ele deve ter, pode compartilhar lá no grupo da igreja. Então é isso aí, meu mano. Quer dar um oi aqui pra galera? Apareceu aqui Vamos o lá, pastor acho que dá tempo, Vanderlei. né? Vanderlei fica nos devendo uma pregação lá, né? Fica pra próxima. Ele, a gente sempre foi lá, ele tá devendo pra gente uma mensagem, viu? O A Elvis, Vanessa, o Enio, Elvis, o Elvis pode ir lá. citou aqui o verso aqui do Carlos Drummond, muito bom. A Carol tá aqui com a Ludmilla, gente, pastor Nilza, Jair Martins, a o pastor Milena, Jair tá aqui com a gente. o Du, o Enio, parabéns mais uma vez pro Enio Ronaldo Pedro.
cara que não A tem Érica tá sobrenome, sempre né? aqui com a gente. Um abraço para a Érica, para o Samuel, que Deus abençoe. Rafa entrou. A Ludmila, Pessoas. a Karina. Esse Rafa, eu acho que até que é meu primo, mas eu não tá mais aqui, acho. Ah, a Ana Maria Violim, a mãe do Denis e do Davi, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Fiquei com eles bem perto um tempo ali na Brilho Celeste. Um abração. Um Leonardo abração para vocês Coelho, todos. que apareceu Amigo nosso aqui. lá da Oriental Tech do Renato. Ah, muito bom. Liane Almeida. Não conheço. Ana Maria Violinha, você citou, né? Isso. Muito bom. Acho que é isso aí. Começou aí a contagem regressiva aí na sua... Não apareceu ainda. Não? Não apareceu ainda. Acho que a gente começou um pouquinho Ô depois. Alan, a gente. Eu tava passando aqui os nomes. Ah, a Camila tá aqui. Eu não sei se o Carlos está aqui ainda nos assistindo. A Camila, se você estiver por aqui ainda, ou o Carlos, se pudesse acenar aqui pra gente. A gente está tentando fazer esse chaveamento que a gente fez com o Renato hoje, também com o período de louvor, né, Alan? E talvez o Carlos, que está sempre aqui com a gente nas lives, ele pudesse nos ajudar nesse chaveamento. A gente chaveia para ele entra aí com Ela um tá ouvindo louvor lá, o Carlos aqui. está lá Ah, ela ouvindo. está aqui. Vamos ver se domingo que Se vem a gente vocês. faz isso, Isso. Carlos. A gente ficaria assim, muito, muito agradecido de poder fazer isso com vocês, se for possível, tá? 20 segundos para acabar nossa live, Alan. A Raíza também entrou aqui. Um abraço pro Ricardinho, pro Juninho, meu cunhado. Que Deus abençoe todos eles lá. Acho que é isso, cara. Vamos dar a bênção apostólica em quantos segundos? Em 5 segundos. Que a Que o graça do amor... nosso Senhor Jesus, o Amém. amor do nosso Deus e Pai, a comunhão